Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula para a segunda série do ensino médio. E, como eu trouxe novamente os nossos amiguinhos, nós já sabemos qual é o tema da aula de hoje. E o tema da aula de hoje é aves, a segunda parte. Mas nós vamos começar falando sobre uma pequena informaçãozinha para vocês sobre o beija-flor. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui primeiro um artigo que diz o seguinte: beija-flores podem baixar suas temperaturas para menos de 4 graus. Por que ele vai fazer isso? Vamos analisar lá o texto. Os beija-flores podem bater as asas 200 vezes por segundo e voar a uma velocidade de 80 km por hora. Tais esforços requerem muita energia, o que faz com que as aves bebam por dia o equivalente ao seu próprio peso em néctar. Para os beija-flores, que vivem na Cordilheira dos Andes, devem resfriar seus corpos em até 30 graus durante a noite, para poupar energia, entrando em estado de torpor. Então, quando a gente fala nesses beija-flores, pessoal, a gente está falando em um grupo de aves que gasta muita, mas muita energia, justamente para manter a temperatura devido à endotermia. Nós vamos analisar alguns gráficos na sequência da aula para a gente poder entender como que funciona essa taxa metabólica. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a anatomia e fisiologia das aves, para a gente poder responder essa questão do beija-flor. Vamos lá? Então, como mencionado há pouco, nós vamos falar sobre a anatomia e fisiologia, também vamos falar sobre o comportamento de aves, principalmente o comportamento sexual, tá? Que é bem característico desse grupo, bem evidente, a gente vai observar, e também falar a importância ecológica, como que as aves vão estar atuando no meio ambiente. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar um pouquinho com a anatomia das aves, sobre o sistema digestório. Então, diferente da gente, as aves vão apresentar algumas estruturas que não estão presentes nos mamíferos, como, por exemplo, o estômago ele é dividido em moela e proventrículo. A principal diferença que nós vamos apresentar aqui, que nós vamos ter dentro das aves, é a moela que vai ser responsável pela digestão mecânica. Tá? Então, essa digestão mecânica que acontece na moela tem pequenas pedrinhas que vão fazer a trituração do alimento. E esse alimento ele é armazenado numa estrutura que eu vou chamar de papo, tá? Que ele vai armazenar o conteúdo do sistema digestório. Isso é importante, esse armazenamento, para o comportamento e o cuidado parental que existe em aves. Então, quando os pais chegam para alimentar a prole, é no papo que eles vão armazenar esse alimento aí. Belezinha? Prosseguindo, o que a gente vai analisar agora nesse slide? Tá? O sistema digestório ele tem o fígado e o pâncreas, que são glândulas responsáveis por produção de enzimas, tá? Para poder degradar o alimento ali, para fazer uma degradação química, desse alimento ingerido pela ave. Tá? E também nós vamos ter uma câmara de fermentação, que eu vou chamar de seco. Por que isso, professor? Por que eu vou ter essa câmara? Tá? Pessoal, vamos pensar aqui nos alimentos que são ricos em celulose. Eles precisam passar por um processo digestório químico um pouco mais complexo. E é nesse seco que vai acontecer essa digestão aí mais completa dessa celulose. Belezinha? O que nós vamos ter também? Aqui eu trouxe um pouquinho da anatomia, demonstrando a posição dos órgãos do sistema digestório nas aves. Tá? O papo, o papo que fica próximo à região da boca, ali, do bico da ave, perdão. Tá? E também nós vou mostrar para vocês aqui a moela, que é importante, lembrando que é ela que vai participar da trituração, utilizando as pedrinhas ali. Tá? E notem que o sistema digestório das aves, aqui na imagem, ele vai terminar na cloaca. Tá? Então, existe uma diferença entre cloaca e ânus. A gente observa isso, por quê? Porque na cloaca vai ter a saída tanto da região do sistema digestório, quanto da excreção. E além de ser utilizado como estrutura urogenital ali também. O ânus, por exemplo, que vai aparecer nos mamíferos, ele tem funções separadas ali. Tudo bem? Então, vamos prosseguir para o nosso primeiro quiz. Vamos lá, pessoal. As aves possuem um sistema digestório completo, com início e término. Apresentam um comportamento parental desenvolvido, onde os pais alimentam a prole. A estrutura que permite armazenar o alimento para a prole é alternativa A, moela, alternativa B, papo,
Alternativa C, proventrículo. Ou alternativa D, seco. Tempo para vocês. Então, galerinha, conseguiram responder a questão do nosso quiz? Vamos lá à nossa resposta? Então, ele está perguntando qual é o órgão que permite armazenar o alimento para a prole. O órgão que permite armazenamento do alimento para a prole é o papo. Quem assinalou a alternativa B, acertou. Então, vamos prosseguir com a anatomia e fisiologia de aves? Tá? Então, nós falamos um pouquinho do sistema digestório, falamos da função da moela, né, que justamente vai ter a presença dessas pedras dentro para poder fazer a quebra mecânica do alimento digerido, e também falamos da função do papo, que são as duas características mais importantes dentro desse grupo. Prosseguindo, nós vamos trabalhar agora sobre o sistema respiratório das aves. Eu trouxe aqui para vocês como que acontece a sequência desse sistema respiratório, por onde o ar entra para poder fazer as trocas gasosas. Então, nós vamos ter aqui, o ar ele vai entrar pela narina, vai passar para a traqueia, tá? E também para os pulmões. Notem que nós temos uma diferença aqui. Tá? Nós temos a diferença que nós vamos ter agora a presença dos sacos aéreos. Então, o que acontece? Quando eu tenho o oxigênio que vai passar até os pulmões, eu vou ter esse ar, quando está entrando, rico em oxigênio. Havendo a troca gasosa, esse ar rico em gás carbônico vai ser passado para os sacos aéreos. Tá? Então, aqui nós temos a sequência de inspiração das aves. Tá? Então, eu trouxe aqui também um esqueminha para vocês de como que vai funcionar. Então, eu tenho aqui a presença da traqueia, as narinas, traqueias. Vou ter também a presença do pulmão e os sacos aéreos que vão ser preenchidos principalmente com gás carbônico. Tá? Lembrando, pessoal, a função dos sacos aéreos, como nós já discutimos na aula anterior, vai ser relacionada a uma adaptação ao voo, permitindo com que o corpo da ave diminua a densidade para facilitar essa ação aí. Belezinha? Vamos prosseguindo. Então, eu trouxe também um outro órgão, principalmente presente nos passeriformes, que, para quem lembra da aula passada, temos um representante desse grupo aqui na nossa mesa, tá? Que é a siringe, que é o órgão responsável pelo canto das aves. Né? Então, quando você está escutando um passarinho cantar, é por conta da presença da siringe. Tá? Então, vamos prosseguindo. Sistema circulatório. Tá? Diferente da maior parte dos grupos que nós já trabalhamos, as aves vão apresentar um coração dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. E não vai ocorrer aqui a mistura dos gases, oxigênio e gás carbônico, nesse sistema circulatório no coração. Belezinha? Vamos prosseguindo aqui também. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho
um sistema circulatório que ele é sistêmico, porque ele vai ser levado esse sangue para os sistemas do corpo, e ele também é um sistema circulatório fechado, tá? Diferente de alguns grupos, por exemplo, de moluscos, que vão apresentar o sistema circulatório aberto. Tá? Então, como que vai acontecer o transporte desse sangue no sistema circulatório? Vamos acompanhar lá no slide. Então, o sangue rico em gás carbônico, ele vai chega do corpo no átrio direito. Tá? Esse sangue que vai chegar no átrio direito, ele vai ser encaminhado para o ventrículo direito. Ali, ele vai ser bombeado para as veias pulmonares. Sendo bombeado para as veias pulmonares, vai acontecer a hematose, a troca desses gases aí, oxigênio e gás carbônico. Agora, ele vai ser levado ao átrio esquerdo. Já está rico em oxigênio. Então, sempre quando eu tenho o sangue do corpo indo para o coração, ele está rico em gás carbônico, e agora eu vou sair do pulmão ali carregado de oxigênio. Então, ele é levado ao átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, onde vai ser bombeado para o restante do corpo, esse sangue rico em oxigênio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos prosseguindo aqui. O metabolismo das aves, nós já mencionamos na aula anterior, que é importante falar sobre a endotermia. Diferente de um animal exotérmico, ele vai ter um comportamento baseando-se nesse gráfico aqui que a gente vai analisar agora. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, na linha vermelha, eu vou ter ali mostrando um animal endotérmico, e na linha azul, um animal que é ectotérmico. Tá? Então, de acordo com a temperatura do ambiente, quando a variação do metabolismo, ou seja, da taxa metabólica, num animal endotérmico, conforme eu vou aumentando a temperatura, a variação da taxa metabólica vai diminuindo. Por quê? Porque ele vai precisar de menos gasto energético para aumentar a temperatura. Diferente de um animal ectotérmico, que conforme eu vou aumentando a temperatura, a taxa metabólica dele vai aumentar, porque ele depende desse ambiente para ter uma taxa metabólica elevada. A variação de temperatura no corpo, em um animal ectotérmico, ela aumenta de acordo com o ambiente. Já no animal endotérmico, ela vai permanecer constante. Belezinha? Vamos responder aqui agora um quiz para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a taxa metabólica. A variação de temperatura do ambiente pode alterar a temperatura corporal em animais ectotérmicos. A taxa metabólica, responsável pela produção de calor em animais endotérmicos, o que vai acontecer com essa taxa metabólica? Alternativa A, reduz se a temperatura do ambiente aumentar. B, aumenta se a temperatura do ambiente aumentar. C, não depende do ambiente para mudar. Ou D, aumenta independente do ambiente. Um tempo para vocês refletirem aí.
Então, galerinha, Susi no Muse, conseguiram responder aqui a nossa questão? Então, vamos lá. O que vai acontecer com a taxa metabólica, que é responsável pela produção de calor em animais endotérmicos, com o aumento da temperatura? Quem assinalou que essa taxa metabólica ela vai reduzir com o aumento da temperatura, acertou. Belezinha? Então, vamos dar sequência à nossa aula acompanhando esse slide aqui. Tá? Esse exercício. Mamíferos e aves estão distribuídos por quase todas as regiões do globo terrestre, das mais quentes às mais frias. Nós já comentamos isso também na aula anterior. Qual a relação entre a taxa metabólica desses animais e a temperatura do ambiente em que vivem? É uma questão para refletir um pouquinho mais, para a gente poder chegar à nossa conclusão. Então, galerinha, tranquilo? Conseguiram refletir um pouco sobre o exercício? Vamos analisar a resposta? Então, acompanhem lá. Qual a relação entre a taxa metabólica desses animais, ou seja, dos endotérmicos, e a temperatura do ambiente em que vivem? Tá? Então, mamíferos e aves, eles são endotérmicos. Eu até dei a resposta um pouquinho na hora da leitura do exercício, né? Então, ou seja, a temperatura vai se manter independente do ambiente. Tá? Então, altas temperaturas vão reduzir a taxa metabólica, já que ele não vai precisar elevar a sua temperatura pela endotermia, e baixas temperaturas aumentam a taxa metabólica. Nós podemos observar, pessoal, essa relação de aumento da taxa metabólica quando está muito frio. Você observa que seu corpo ele vai começar a tremer. Justamente para quê? Porque ele precisa aumentar a taxa metabólica para manter a sua temperatura adequada. Tudo bem? Vamos prosseguindo nesse slide aqui. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a excreção em aves.
A excreção ela é fundamental justamente porque tem uma adaptação ao voo no sistema excretor. Tá? Então, ela vai ter a produção de ácido úrico, e esse ácido úrico ele vai ser produzido, vai ser feita a filtragem nos rins, tá? Encaminhado para a uretra e direto para a cloaca. Vocês notaram aqui, pessoal, que nas aves não temos a bexiga? É uma adaptação que nós temos ao voo. Justamente por quê? Porque se tivesse um armazenamento de urina ali, por exemplo, poderia aumentar a densidade do corpo da ave, fazendo com que ela tivesse maiores dificuldades para voar. Tá? As espécies marinhas, no entanto, elas vão ter uma glândula também chamada glândula de Sal. Assim como nós vimos que alguns répteis também vão ter essa glândula. Essa glândula de sal, ela vai ser responsável por excretar excesso de sal presente no corpo dessa ave. Pode ser, geralmente, esse excesso de sal é através da alimentação que vai entrar no corpo desse bicho aí. Tranquilo? Então, a excreção, lembrando, a ausência da bexiga e a glândula de sal responsável pela eliminação desse excesso aí. E a terminação do sistema excretor, assim como o sistema digestório, que nós vimos há pouco, também é pela cloaca. Tá? Então, tanto o sistema excretor, excretor e o sistema reprodutor, ele vai eliminar aqui, vai ser eliminado pela cloaca. Tá? Então, essa é a característica que nós vamos ter dentro de aves. Tá? Sistema reprodutivo. As aves, pessoal, elas vão apresentar dois sexos, o masculino e o feminino. Lembrando que elas são ovíparas, tá? Ou seja, elas vão produzir ovos. E elas vão ter alguns comportamentos sexuais bem distintos dentro desse grupo aí que nós já vamos comentar sobre eles. Tá? Outra coisa que nós vamos analisar aqui no slide é o desenvolvimento direto e fecundação interna. Tá? Então, são adaptações para a sobrevivência no ambiente terrestre. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre o dimorfismo sexual. Ou seja, quando eu falo de dimorfismo sexual, eu falo sobre diferenças entre o macho e a fêmea, que é bem evidente nessa figura aqui, quando eu estou observando o pavão. Olha, o macho ele tem uma plumagem mais evidente para poder ter um comportamento sexual, no caso ali, para poder atrair as fêmeas. O canto também faz parte desse processo aí de ritual de acasalamento que nós vamos apresentar em aves. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que a gente está observando que esse dimorfismo ele vai interferir no comportamento sexual desse grupo. Além disso, a determinação do sexo ela é formada por um sistema que eu vou chamar de ZW e ZZ. Tá? Então, as fêmeas são heterogaméticas, ou seja, podem ter dois tipos de gametas, ou o gameta Z ou o gameta W, tá? E os machos são homogaméticos. Gameta Z só que ele vai produzir. Tá? Então, e aqui eu estou mostrando para vocês também um macho e uma fêmea de um passeriforme. Tá? Então, a gente já pode analisar ali, de acordo com o que nós falamos sobre dimorfismo sexual, qual que é o macho e qual é a fêmea. Vamos lá? Aqui nós temos também o ritual de acasalamento. Eu tenho, por exemplo, a ave do paraíso. Eu posso ter também, dentro dos rituais, eu posso ter disputa de território entre machos. Tá? Eu posso ter também disputa de ambientes onde o macho ele vai lá produz um ninho e ele atrai a fêmea pela quantidade de adereços que ele pode apresentar nesse ninho. Então, é mega diverso o comportamento sexual de aves. Eu trouxe aqui também a ave do paraíso, pois ela se destaca pela dança que ela vai estar fazendo durante esse ritual de acasalamento. Então, aqui na figura, eu tenho um passo dessa dança aí realizada pelo macho. Beleza? Nós temos também, dentro das aves, do grupo das aves, o cuidado parental. Tá? Vocês lembram, pessoal, qual era aquela estrutura presente no sistema digestório que estava relacionado ao cuidado parental? Muito bem, quem já lembrou do papo, essa estrutura aí para poder fazer o armazenamento do alimento. Então, notem nessas figuras que eu estou mostrando aqui para vocês, que nós temos aqui os ovos em ninhos preparados pelos pais, que já é uma característica de cuidado parental, e eles alternam entre o cuidado. O macho e a fêmea, geralmente, são os dois que vão cuidar desse ninho aí.
Eu tenho aqui na mesa um grupo de aves que vai fazer esse cuidado parental de uma forma mais adequada. Por exemplo, o macho, ele fica diretamente com a fêmea para cuidar da prole. Tá? Eu falei isso na aula passada, vamos ver quem lembra, que daqui a pouco eu já falo para vocês. Vamos lá? Vamos ao nosso quiz. O sistema digestório das aves é completo com a terminação na cloaca. Esse órgão também faz parte do sistema reprodutor e do, alternativa A, sistema excretor, alternativa B, sistema nervoso, alternativa C, sistema respiratório ou alternativa D, sistema tegumentar. Tempo para vocês refletirem. Então, galerinha, suave com a ave? Então, a gente vai dar a resposta aqui agora do nosso quiz. Tá? O que ele estava perguntando? Um órgão que é responsável tanto pelo sistema digestório, tá? Que é a cloaca, que ele também vai ser responsável pela terminação do sistema reprodutor. E qual o outro sistema? Quem assinalou? Sistema excretor. Acertou. Então, a cloaca está associada a esses três sistemas. Digestório, respiratório, excretor, digestório e reprodutor. Belezinha? Então, vamos dar sequência nos slides. Sistema tegumentar, pessoal. Quando eu falo sobre sistema tegumentar, eu estou falando sobre a pele, a cobertura desse corpo da ave. Tá? A ave tem o corpo coberto por penas. Tá? Então, que é uma característica que vai permitir com que ela mantenha a temperatura e há uma adaptação ao voo. E ela tem uma glândulazinha que ela vai se localizar na região posterior, ali próximo às penas mais próximos à cauda ali, que é a glândula uropigial. Notem nessa figura que essa ave, essa que é uma ave que mora em ambiente marinho, tá? Então ela está em contato com a água e ela precisa dessa glândula uropigial que ela produz. Essa glândula vai produzir uma camada de gordura que a ave vai passar nas penas usando o bico, tá? Para tornar essas penas mais impermeáveis. Porque agora pense, imagina, se a ave depende desse ambiente para poder se alimentar, ela vai pescar alguma coisa e ela não tem essa camada de gordura que vai impermeabilizar, as penas, por exemplo, elas podem voltar totalmente encharcadas de água, aumentando o peso e impedindo que essa ave voe. Tá? Então, essa glândula uropigial é importante também por conta disso. Vamos prosseguindo? Tá? Hábitos alimentares. Então, vamos falar agora sobre a ecologia das aves. Tá? E eu quero lançar um desafio aqui para vocês, pessoal, durante essa parte de hábitos alimentares. Então, eu tenho aqui sobre a mesma diversidade de aves. Tá? Eu tenho o tucano,
eu tenho aqui também papagaio, eu tenho também falcão, gavião e tenho também coruja. Vocês vão colocar nos comentários aí a classificação deles. Por exemplo, a coruja, de acordo com o bico, qual é o hábito alimentar dela? O papagaio, qual é o hábito alimentar? E o tucano? Então, vamos analisar aqui alguns hábitos alimentares? Vamos lá. Então, o formato do bico, ele é associado ao hábito alimentar. Por exemplo, esse bico aqui mais longo é pesca por mergulho, tá? Ele não é tão comprido assim quanto um bico de um beija-flor que vai estar utilizando o néctar, tá? Mas ele já tem essa estrutura para poder fazer a pesca. Notem que se eu fizer uma pesca por perseguição, o bico ele é um pouco curvado, também característicos lá dos falconiformes, essa curvatura. Tá? O bico de urubu ele tem uma adaptação para poder rasgar o cadáver, tá? Então, por exemplo, ele também é mais curvado. Temos também, tá, o hábito generalista, que é um bico característico dos passeriformes. Tá? Bicos também para quebra de grãos, que são mais grossos, por exemplo, o bico de um psitacídeo, que eu não vou falar qual deles que vai estar sobre a mesa. Tá? E também eu vou ter um bico com hábito de comer frutas, que também nós temos um representante aqui. Tá? Então, vamos prosseguindo. Notem, pessoal, que nós temos também bicos específicos para filtragem de pequenos organismos aquáticos. Aqui, por exemplo, esse bico que ele é totalmente recurvado. E também temos para pesca de superfície. Mas, professor, como que é uma pesca de superfície? Como que vai acontecer? Então, os invertebrados ou os peixes vão estar na superfície da região aquática e ele vai passar arrastando essa parte de baixo do bico na água para poder fazer essa pesca aí. Beleza? Então, vamos prosseguindo aqui com o nosso quiz. Vamos lá, galerinha. As aves apresentam uma estrutura localizada próxima à região da cauda, onde é sintetizada a gordura. Essa gordura é transferida para as penas, através do bico, impermeabilizando-as. Essa glândula que sintetiza essa gordura chama-se alternativa A, glândula sudorípara, alternativa B, glândula uropigial, alternativa C, glândula sebácea ou alternativa D, glândula endócrina. Tempo para vocês refletirem. Atenção, galerinha. Tudo bem? Tranquilinho? Conseguiram responder a questão? Quem assinalou que a glândula que vai sintetizar a gordura é a glândula uropigial, acertou. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje. Tá? Ecologia. As aves são responsáveis por dispersão de sementes, como nós temos, por exemplo, aqui, o tucano e a gralha azul. Além disso, de ser dispersador de sementes,
Essas aves aqui são agentes polinizadores, como, por exemplo, os beija-flores aí que vão ser agentes de polinização, levando os gametas de uma planta para outra. Também são reguladoras de populações, ou seja, elas vão se alimentar de pequenos vertebrados e de invertebrados, como, por exemplo, a arpia, e eu tenho aqui também um gavião, tá? Que são reguladores de populações. Temos também indicadores de conservação. Então, notem que quando eu tenho, geralmente, uma derramada de petróleo em um ambiente marinho, acontece das aves serem os primeiros grupos a mostrarem uma sensibilidade a esse desastre ambiental. Temos também mais um exercício para te poder finalizar. Esta figura apresenta aves com diferentes tipos de bicos, então, vários formatos de bicos aqui. O que eu estou perguntando? Todas as alternativas apresentam funções adaptativas relacionadas às formas e ao tamanho dos bicos, exceto alternativa A, apreensão de alimentos, alternativa B, construção de ninho, alternativa C, emissão de sons, ou alternativa D, limpeza das penas. Tempo. Então, galerinha, tranquilo que nem grilo, quem assinalou que o bico ele não faz a emissão de sons, acertou, porque a emissão de som é responsabilidade da siringe, tá? Então, o que nós falamos na aula de hoje, pessoal? Nós falamos sobre anatomia e fisiologia das aves, comportamento e a importância ecológica desse grupo. Eu gostaria de deixar um abraço para vocês, tenham uma ótima semana e tchau, tchau!